E aí galera que acompanha o site Acesso Cultural, nosso canal no YouTube, hoje estamos no Teatro Morumbi Shopping, segue em cartaz Eles Não Usam Black Tie, escrito por Gianfrancesco Guarnieri há 60 anos. Eu estou ao meu lado aqui com Dan Rossetto, diretor desta montagem, que é a segunda montagem, né Dan? Você fez lá em 2011. Eu adaptei em 2009 esse texto, com autorização da família, os cortes, algumas soluções diferentes do original. Tem uma cena quase que inteira original adaptada na peça, que é a cena do cruzeiro, muita coisa que foi colocada. Aí consegui autorização para montar e aí a gente conseguiu fazer em 2011 essa primeira montagem. Já era um sonho fazer essa peça? Eu gosto muito de teatro brasileiro, assim, eu sou muito suspeito para falar sobre isso, porque me interessa contar a nossa história, me interessa trazer os nossos problemas para o palco. Eu acho que já existe uma invasão gigantesca de coisa gringa e eu não falo só de espetáculo musical, eu falo de texto mesmo. Se você abre um guia de teatro, 80% dos textos são de dramaturgia estrangeira. Então começa por aí o meu olhar para contar as nossas histórias. Quando a gente descobriu, por exemplo, que no ano passado o Black Tie faria 60 anos, da montagem do Arena, que é um teatro que hoje sobrevive, né, como tantos outros teatros, cada vez que a gente monta o Black Tie, o Arena vem junto. Então é uma possibilidade de se falar do nosso teatro, falar da nossa cidade, falar da nossa cultura, né? Tá tudo muito escasso pra gente. Então começa por aí o meu desejo de contar essa história. E eu gosto de falar de povo, sabe? Eu gosto de falar de gente, eu gosto de botar o povo no palco, eu gosto de botar personagens excêntricos, estranhos, gente que briga, que arranca chinelo. Eu adoro. Então talvez seja por aí o meu desejo de recontar o Black Tie, sempre. E acho que uma parte bem legal é todo esse estudo para chegar no produto final. Aí você falou, tive autorização da família. Como é que foi esse processo com a família? Foi um pouco longo, na época o Guarnieri tinha falecido 2, 3 anos antes que eu me aventurei a fazer esse material, e na época eu fiquei amigo do Flávio Guarnieri, que veio fazer a primeira montagem de 2011, e inicialmente foi com ele que eu conversei, e porque estava difícil a liberação do texto para uma adaptação, mas eu não arredei pé, falei, vou contar essa história desse jeito. E não é que eu fiz mudanças drásticas, né? É que eu talvez eu tenha atualizado um pouco para os problemas de hoje, trazido para hoje, na verdade. Quando as pessoas dizem que o texto é datado, se a gente pegar qualquer material, um jornal de ontem é datado, tudo é datado. A diferença é que se a gente pensar em manifestação, em greve, em insatisfação política e social, aí é só quem não quer enxergar. Dizer que isso é datado, eu já não sei mais o que a gente vai contar de tão atual, não é? Porque acho que quem vem aqui se identifica, porque é o cotidiano, são pessoas ali, não é uma... É uma família, sabe? Exatamente. E eu também na época da adaptação em 2009, eu tinha acabado de ter filho, de ter o meu primeiro filho, que é o Enzo. Então essa relação do Tião com a paternidade, eu também queria trazer para o teatro. Eu ainda não me aventurava a escrever teatro, então eu não tinha um estilo. Talvez eu não tivesse espaço para colocar o meu estilo como dramaturgo, mas como diretor, com essa pesquisa do teatro brasileiro, eu tinha feito 2, 3 anos antes do Quando as Máquinas Param, do Plínio Marcos, que também trata dessa temática, e me interessava falar desses heróis, dos nossos heróis. Então foi quando veio essa vontade. Eu aproximei muito da estética e um pouco do humor da Grande Família, não essa atual, mas a do Vianinho, dos anos 70. E aí eu achava que a gente precisava contar uma história, trazer os nossos autores para que as pessoas conhecessem, né? Eu acho que é importante. E de 2011 para essa tiveram mais adaptações? Eu fiz alguns cortes, porque... ela era mais... a peça por si só é uma peça longa. Nos anos 50, anos 60, as pessoas tinham paciência para sentar e assistir um espetáculo longo, né? Hoje, se ficar muito longo, a pessoa fica olhando assim... Você tem que pedir para as pessoas desligarem o celular, mesmo com o aviso do teatro. Você precisa pedir, gente, desliga, as pessoas não conseguem se desgrudar. Então, consequentemente, é importante também você oferecer um produto que fique mais na medida. A gente vive muito o momento de roteiro de série, né? Então, um episódio dura 60 minutos, 50, 1h10. A gente quer que as coisas se resolvam nessa duração.
E a peça agora está com 90 minutos, eu acho que ela está muito acertada, muito justa a história. As coisas acontecem numa dinâmica que é bem interessante. Ela é densa, mas tem aquele pouquinho de humor. Ela tem bastante humor, na verdade. Ela tem a primeira metade dela, eu preciso fazer com que a plateia se identifique com esses 10 personagens, né? Então eu tenho a vizinha fofoqueira, que é comadre, a mãe, enfim, eu tenho todos os tipos de arquétipos familiares da peça, porque algum deles eu vou me apegar. E aí quando eu já me apeguei neles, se não em todos, em um ou dois, eu já ri, já me abri, aí quando vem a porrada, aquilo me faz refletir um pouco. Talvez não aqui, quando a cortina fecha, mas indo para casa, no dia seguinte, eu começo a fazer as minhas catarses e botar os pingos nos is. Pelo menos eu espero que isso aconteça. E eu estava assistindo o filme, ele tem muito da peça, Não, tem é muito algumas diferente. É muito diferente. Eu estava assistindo, eu achei ele muito denso. O que acontece com o filme é que o filme foi feito ali nos anos 80, né? Próximo das diretas já, num período em que os artistas estavam já sufocados de não poder falar coisas. O Guarnieri, que fez o roteiro junto com o Leon Hirschman, eles fizeram um filme totalmente político, né? Colocaram morte no filme, o Braulio morre no filme, tem uma coisa muito mais... É pesado, é outra coisa. E eu acho que tem que ser mesmo, né? Eu acho que a peça de teatro, ela é uma coisa, quando você vai adaptar aquilo para a linguagem do audiovisual, é outro momento, né? Agora, quando eu trago de novo para o palco do teatro, eu não bebo na fonte do filme, porque o texto original por si só já é rico, é muito rico, né? E eu já fiz uma adaptação. Se eu fosse mexer na estrutura, além do que o Guarnieri já fez e que é genial, aí eu estaria cometendo um sacrilégio. Deixa que ele fez isso brilhantemente no filme, né, que era de direito dele, pegar a obra e fazer. Quando eu volto a contar essa história no teatro, eu quero que as pessoas conheçam a obra do Guarnieri feita para o teatro. Eu não vou me aproximar do cinema, não me interessa fazer um teatro pós-moderno, com pessoas de terno, fingindo que estão na esplanada, que isso é um congresso, ou que é... Não, me interessa contar as relações familiares. Por quê? Porque eu acho que todos os problemas estão nesse lugar, dentro de casa. As pessoas não se olham, não fazem refeições juntas, o celular virou uma maldição, as pessoas comem olhando o celular. Então a peça propõe essa discussão. Tá difícil você discutir política dentro de casa, porque as pessoas já viram a cara. Então, se você não começa a discutir sobre o amor, sobre a relação, sobre paternidade, sobre diferença ideológica, religiosa, cultural, política, é muito complicado eu oferecer algo que é do meu estilo, pós-moderno, tapa na cara. Então eu quis ficar bem no campo clássico, eu quis trazer o texto. Era uma homenagem à montagem do Arena. E tá incrível. E eu só preciso dizer que esse cara aqui, ó, é incrível. O teatro resiste, você é uma pessoa que produz muito, você e o Fábio que tá ali, parabéns pra vocês, porque aqui no cenário paulistano teatral vocês movimentam muito e o acesso sempre a vocês. Muito obrigado pela recepção sempre. E quero que você convite. Gente, venham assistir. Eles não usam black tie, é curta temporada, até dia 30 de junho. Venham se divertir, se emocionar e venham comprovar se tudo isso que eu falei não está no palco. Se não tiver, você chega no Fábio e pede o dinheiro de mentira. Mas é isso, venham que tá lindo, vocês vão curtir. Prestigiem o teatro, prestigiem o teatro. Vem. E agora? Imitação. Péssimo. É um concurso de imitações antes. Gil Gomes! Você não é nada da sua época, Gil Gomes. Você é muito nova. Como? Mas eu lembro disso. Você lembra de ver depois, né? Ah, não sei de quanto tempo. Mas quanto tempo? E ao meu lado, o casal protagonista de Eles Não Usam Black Tie, Paloma Bernardi e Kiko Pissolato. E aí? Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Gostei desse climinha aqui antes da sessão. Como que é? Porque a gente tá vendo que é um clima legal. Não, a Paloma é uma Divertida. péssima colega. Assim, ela Pois é, fica- na verdade, a gente chega aqui nem se cumprimenta, entendeu? Assim, a relação dos ela atores puxa é meu muito... tapete toda Pois hora. é, pois Eu tô é. pra ver alguém que vai falar na frente da câmera mal do colega, né? Você faz, é uma falsidade, né? Fala, não, uma pessoa incrível, admiro muito. Não, eu Mentira. puxei aqui porque a gente tava dando umas risadas aqui, mas vamos falar sério. Eles Não Usam Black Tie. Vocês já conheciam o texto e também teve o filme depois. Quero saber como é que vocês entraram nesse universo. Bom, é um clássico, né?
do nosso teatro brasileiro. Eu já conhecia por ter estudado, mas não tinha me aprofundado sobre aquela época, sobre os personagens, e eu me aprofundei, mergulhei nessa história através da peça. Inclusive o Dan já tinha feito uma montagem alguns anos atrás, eu não tive a oportunidade de ver, mas o Dan é meu amigo há, sei lá, quase 15 anos, então. E eu estava em cartaz na época, eu não consegui ver, mas eu lembro que ficou muito marcado para ele, enfim. Estava o Flavinho no elenco, né? Então é algo que sempre acompanhou a minha carreira de certa maneira por causa dele, e por ser um clássico, obviamente, a gente acaba estudando, né? Pelo menos todo ator deveria conhecer, né? Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, né? Embora tenha atores que não façam teatro, não gostam de teatro, inclusive dizem isso abertamente, né? É mais ou menos como um jogador de futebol falar que não gosta de bola, mas enfim, né? É um texto muito potente, necessário, atualíssimo, né? Embora esteja completando 60 anos, esse foi um dos motivos pela remontagem. O texto foi adaptado pelo Dan, muito bem adaptado, ficando a essência dele, foi aprovado pela família, inclusive, né? Então é um prazer estar fazendo esse Tião, que foi feito pelo próprio Guarnieri, e no cinema foi feito pelo Richelli, né? É um filme muito bacana também, que acho que é da década de 80, né? O texto ele é atemporal, né? A gente estava falando disso lá atrás, há 60 anos atrás, e hoje a gente está falando dos mesmos assuntos, as mesmas questões. O contexto seja diferente, isso provoque sensações completamente diferentes, né? Não sei, mas eu só vou me adiantar, vou passar por tuas perguntas. Deixa eu perguntar. Eu tenho essa mania de... Primeiro, vamos lá, quero saber como vocês integraram o elenco, como é que o Dan chegou em vocês. Você já tem uma amizade aí longínqua? Sofá, né? O famoso teste do sofá. Pois é, o Dan fez o teste do sofá. Dan sempre faz, é uma prática comum do Dan. Não, para de... Olha, o teste do sofá, porque é o seguinte, ator aqui tem que trabalhar. Ator aqui não é só ator, gente, o que entendeu? vão pensar da gente? Pergunta pro produtor, eu não carrego o cenário antes e depois? Então o teste do sofá é o quê? Carrega o sofá. Vocês pensaram o quê? Claro. O teste era pra ver que eu tinha que carregar o sofá sozinho, entendeu? Pra colocar no caminhão, tirar do caminhão, é isso. Não, deixa eu falar. Ó, o elenco é muito bacana, né? Corrigindo no nosso início de papo, o elenco é muito legal, muito entrosado, todo mundo ali parceiro pra fazer, dar mesmo tudo certo. Eu acho que teatro é a união de todos, desde quem tá na técnica, desde quem escreveu, produção, nós atores aqui, figurino, caracterização, enfim, essa união maravilhosa. Mas eu tô falando real, de coração mesmo, e eu fui convidada através do Fábio. Mas você é amiga do Fábio há um tempão também. Então, é isso que eu ia falar, eu fui convidada através do Fábio, a gente fez faculdade juntos, de rádio e TV. Essa eu não sabia. Exatamente, a gente estudou junto, e ele já produzindo muitas peças, e eu, poxa, quero fazer teatro com você, ele quer que você faça teatro comigo, e aí deu certo, terminei um trabalho. É o famoso QI, TV. né? Tudo QI. Eu era amigo do diretor, ela era amigo do produtor. Não, mas eu acho que é bom se encontrar, né? A gente encontra várias pessoas da faculdade trabalhando nos bastidores, né? Às vezes no áudio, na montagem, na câmera, produzindo, assessor de imprensa, e encontrar o Fábio. Vou trabalhar com você ainda. Exatamente, vamos trabalhar juntos. Eu acho que tem que fazer isso mesmo. É isso aí. E agora vamos entrar na história. Temos Tião e temos Maria. Sim. Pra vocês, foi muito complicado esse personagem, entender o universo dele? Como é que foi? Olha, pra mim foi uma delícia descobrir a Maria, assim. Ela tá ali na história entre a razão e a emoção. O coração dela é do Tião, totalmente apaixonada por este homem, belo, forte, como ele gosta de dizer, em cena. Mas é personagem, é mentira. Tião é forte, Tião é forte, exatamente. O coração é de Tião, mas a razão, né, os pensamentos são dela e de mais ninguém. Então ela não abre mão da sua ideologia, ela não abre mão do seu povo, daquilo que ela acredita, e não é qualquer amor que vai fazer ela pensar diferente. Então ela tá ali, a peça acontece com esse momento difícil, né? O amor, a razão, o que vai prevalecer. E aí tem que assistir para ver o que acontece com essa personagem. Surpresinha aí que envolve os dois. Exatamente, tem alguma surpresinha que liga esse casal. Mas quando eu falei do contexto lá no primeiro momento, é em cima desse ponto exatamente, porque quando o Guarnieri escreveu esse texto, era muito claro o momento político, né? As questões políticas, a necessidade da greve, e a questão dos empregados, dos patrões, continua sendo uma questão fundamental importante, né? A greve continua acontecendo, sendo necessária, mas o contexto social, político mudou bastante, né?
E hoje todo mundo tem voz, todo mundo fala, é possível agitar uma greve, uma manifestação por internet, né? A rede social muito presente. E então o quadro se torna, deixa de ser só uma questão política, passa a ser uma questão afetiva, amorosa. Acho que mais importante até do que o fato do furar ou não furar a greve, e sim o aceitar ou não a opinião do outro. Porque a gente tem um momento hoje em que pessoas que votaram em fulano ou ciclano param de falar com a família, pessoas que por questão sexual são expulsas de casa, são agredidas. Preconceito. Isso sempre Os assuntos existiu. estão sempre assim, sim ou não. Tá muito à flor da pele. Exato, porque as pessoas querem defender a sua opinião, levantar bandeiras, e na internet precisa ter a foto do fulano e tal. E eu mesmo faço isso, quem me segue lá no Instagram vê que eu defendo as minhas questões, enfim. Mas o problema se você não aceita a opinião do outro, se torna juiz, né, de toda e qualquer situação, aí a gente deixa de ter uma sociedade, passa a ter, né, uma ruptura muito grande, e é o que acontece nessa família. Então, na década de 60, eu garanto que 80%, 90% sairia convictamente a favor da família. Né, assim, a favor do social, poxa, esse cara furou a greve, esse cara, né, ele tá errado, é o vilão da história. Hoje, 90% das pessoas que falam comigo, pelo menos, saem daqui torcendo pro Tião, achando injusto a família expulsar ele. Porque, de fato, ele tem a convicção dele e ele é expulso. Então, assim, poxa, até que ponto o valor familiar, ideológico e tal tem que prevalecer sobre o individual? Tire a sua conclusão sentado aí. Esse é o ponto principal da peça. É isso que eu ia falar, o nosso espetáculo traz isso. E você sair daqui e dialogar em casa mesmo. Qual a sua opinião? O que você acha? Não, mas eu acho que o Tião tá certo. Mas peraí, a Maria também. Mas aquele pai também tem motivos. É importante todo mundo lutar junto por uma causa. Não, mas ele também está com a cabeça nesse assunto, só que também está pensando nele, pensando na noiva, no filho que está por vir. Então, são muitas questões. Mais equilibrado, a questão né? do egoísmo Exatamente. é relativa, né? Porque ele está pensando nele. Não, ele está pensando nele, na família, na esposa, no filho. Então, assim, é um balanço que cada um vai fazer de acordo com a referência que tenha, né? Agora, só respondendo a pergunta toda, porque a dificuldade é ser artista no Brasil, fazer o que a gente ama e gosta, não tem dificuldade nenhuma. Cada personagem é um mergulho, uma paixão, uma experiência, que a dificuldade fica para trás, né? Quando chega aqui, tudo se resolve. Teatro resiste. É isso aí, para sempre. Exatamente. Sempre E a Maria, querendo ou não, ela fica meio... Assim, eu tenho a minha opinião e o coração fica... Mexido. Assim, eu acho que ela vai mais pela razão. Sim. Ela vai pela razão, mas tem aquele coração partido, né? E acho que como atriz isso também é o mais legal, pelo menos os personagens que eu vivo, de buscar humanizar. Tem ali o objetivo, eu já sei qual é o objetivo da Maria, eu já sei como é que termina a peça, mas e o contraponto? E o outro lado? Qual é o outro lado da razão? É a emoção. Então deixar essa emoção transparecer de alguma forma humaniza o personagem. Não é só o vilão, ou a mocinha, heroína, uma primeira feminista. Não, ela tem coração, ela tem sentimento, ela sente pela família, ela sente por esse amor, mas tem a ideologia dela ali muito presente. E aí o Morris tem que seguir É engraçado que a gente caminho. teve na primeira temporada 2 veículos importantes de imprensa, né? Acho que Folha, no Estado e Veja. Um disse que o Tião é vilão e o outro que ele é herói. Então, assim, realmente não queremos apresentar essa conclusão, não é o objetivo de nenhuma obra, né? E é um recorte. A obra, né, um filme, uma peça, um quadro, é sempre um recorte da realidade. O que acontece depois, quando a peça termina, cada um vai fazer a sua história. Maria vai atrás de Tião, pede perdão, Tião volta para casa, pede perdão. Cada um vai fazer a sua história, porque não acaba ali, né? A vida assim, segue. Eu quero, e aí? Os personagens seguem. Não é Se o Guarnieri escrevesse um Black Tie 2, a gente saberia Com qual certeza. seria. Aí agora, se fosse vocês, Eita. na realidade, Então, como eu disse agora, qual eu seria? ia dar um jeitinho de acompanhar o Tião, mas manter. Eu sou bem, às vezes eu falo que eu sou em cima do muro, mas na verdade eu acho que eu tento buscar o equilíbrio da coisa, nem 8 nem 80, nem ser tão radical, porque acho que o equilíbrio você consegue. Você consegue ter domínio da sua própria vida e também prestar atenção em quem está à sua volta. Então, eu jamais ia deixar de viver o amor com o Tião. Eu viveria esse amor, eu iria junto com ele, mas eu ia vir aqui e ver como é que está minha família, e ajudar nas questões dessa comunidade.
eu acho que eu, pelo menos, sigo na minha vida assim, equilibrando o meu individual com o coletivo. Para mim a questão eu vou pegar até pelo mote do que motivou talvez o Guarnieri escreveu esse texto com 23 anos, Dan? Com 23 anos. Não tinha filhos ainda? Provavelmente não tinha filhos. Um jovem de 23 anos, eu com toda certeza tomaria a decisão que o Tião tomou, iria embora e com toda certeza ficaria ao lado da família. Porque a ideologia, quando a gente é jovem e tal, fala mais alto, né? Então, claramente, eu entendo a concepção do que ele fez e ficaria do lado da família com 23 anos. Hoje, pai, com 40 anos, eu ficaria ao lado do Tião com toda certeza, porque eu perdoaria meu filho. Imagina que eu vou mandar meu filho embora de casa porque ele furou a greve, você entende? Então, assim, a gente tem que levar em consideração esse ponto também, entre a juventude e a experiência. Por isso que eu falo, cada um que senta na plateia, o teatro é vivo, o teatro acontece com a plateia junto. Sim. A experiência de cada um ali é que vai determinar o que acontece no palco, né? Sim. Então, se é uma pessoa que já teve uma experiência de brigar com o filho e tal, por isso que as pessoas se emocionam tanto. Na última apresentação tinha um moço aqui chorando muito, emocionado. Que se identifica, é real, as pessoas brigam com a família, param de falar, saem de casa, você tem filho, às vezes o filho faz uma coisa que não te deixa feliz e tal, mas é um amor incondicional, né? Então, assim, eu passo por cima de qualquer coisa pelos meus filhos. E também pode ter gente na plateia que vai ter o amor pelas suas causas, Exato, pelos seus ideais. É isso mesmo, sim. A gente tem que impor, porque o meu amor é pelo meu ideal. Então a gente Esse vai... era eu antes de ter... É isso, a gente levanta as nossas bandeiras e passa... Só que o equilíbrio que é a chave de tudo. Você vai equilibrando as forças. Com certeza o Guarnieri com 40 anos escreveria talvez de outra forma. E também eu acho louvável ele ter escrito há 60 anos uma peça onde ele colocou o povo no palco. Um cara de 23 anos. 23 anos, colocar o povo, né? Não colocar a burguesia, a elite, né? As questões do povo rico, não, as questões do povo pobre que está ali trabalhando, sacrificando, que são fracassados, que são menosprezados. Todo o contexto de TBC e Arena. Exatamente, então... Tudo Então, vamos falar isso. A gente tá lá, o Teatro de Arena. Aqui a gente tá no Teatro Morumbi, que pega essa parte da elite. Então, esse feedback, ele pega a história, família, o cotidiano, a gente vê a realidade, a gente se identifica. Ao mesmo tempo, a gente tem uma elite ali na plateia. Sim. Como é que... feedback, assim, depois... A pessoa assistiu A Grande Família, né? Foi um baita sucesso na Rede Globo durante 10 anos, retratando essa realidade, essa mesma realidade. E se a gente for pensar no folhetim em geral, né, isso está muito presente, porque a nossa maioria da população não é de elite, né? Agora aqui a gente está realmente num recorte muito específico e é bom, porque essa peça tem que chegar a todos os lugares, né? O Dan costuma falar que ele quer levar, e eu acho necessário, tomara que a gente consiga levar para a prefeitura esse espetáculo, para os teatros, em todos os locais da cidade, enfim, viajamos, a receptividade é incrível, mas é algo que precisa ser mostrado para todo mundo mesmo. Né? Para refletir, vai refletir. Às vezes você não se identifica com o que está vendo no palco, não é a sua realidade, mas faz refletir, faz de repente chegar em casa e olhar para a empregada doméstica com outro olhar, o porteiro, o jardineiro, pode olhar com outros olhos, pode mudar hábitos ou não também. Eu acho que é o que a gente fala, questões humanas são iguais, né? Exatamente, as questões familiares, sendo rico, querendo ou não. pobre, milionário, o pai vai brigar com o filho, a mãe vai brigar com o pai. Isso acontece na casa de todo mundo. Quem não brigou com o pai, com o irmão. Só muda o tamanho da casa, muda o preço da mesa, o preço do vestido. Mas a gente fala de mãe, né? Mãe só muda de endereço. Só muda de família endereço. Só muda de endereço. Briga de futebol, política, religião também. Qualquer elite ou não, as questões são as não tem mesmas. Diferença, e não é algo caracterizado no sentido de ser uma peça onde você tem ali personagens, enfim, dentro do estereótipo do que seria uma pessoa de periferia e tal. Não, até porque a gente tem de tudo em todos os lugares. O Brasil é um país mais miscigenado, mesclado, né, misturado possível, né? Então isso é bom também. Né? Pessoal, Kiko, obrigado. Obrigado a você mais uma vez. Obrigado. Obrigada a você. Venham ver, eles não... Ah, não, fala pra vocês, né? Falou, pessoal. Então venham assistir Eles Usam Black Tie aqui no Teatro Morumbi, sexta, sábado e domingo, só até o final desse mês de junho. Então não perca, curta temporada, sextas e sábados às 20 horas e domingo às 19 horas. É isso.
Venham. Vocês viram? É um espetáculo para toda a família, você vai sair daqui refletindo. Então, se inscreve no canal, dá seu like, comenta aqui embaixo e até a próxima. Valeu. Nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais.